Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é professor Georges Ferreira, sou professor de Direito Aeronáutico Nacional, Aeronáutico Internacional e advogado especializado em aviação. Estamos aqui com os nossos alunos, o Sr. Ivan, a Sra. Diana e o Sr. Herbert. Nós vamos tratar hoje do assunto que é o Direito Aeronáutico Internacional, sendo que o foco da nossa aula hoje será a segurança na aviação civil. Nós vamos estudar a situação envolvendo a atividade do piloto e as principais convenções internacionais que dão segurança à atividade aérea. Caso queiram saber mais sobre o Saber Direito ou sobre as aulas, por favor, entre em contato com o saberdireito@stf.jus.br, tudo minúsculo e emendado. Pois bem, na aula passada nós tratamos a respeito das grandes convenções internacionais que regem a modalidade da atividade aérea internacional, entre as quais nós estudamos a Convenção de Paris, a Convenção de Varsóvia de 29, a Convenção de Chicago de 1944 e que criou os grandes organismos da aviação civil internacional, como a Organização da Aviação Civil Internacional e também a Associação Internacional do Transporte Aéreo, ou IATA, que seria a sigla em inglês. E nós observamos que uma das grandes preocupações que essas associações, essas organizações possuem em relação à atividade aérea é voltado principalmente em dois aspectos. A segurança operacional em si, que vem daquela situação onde nós temos que tomar cuidado com as revisões que são feitas na aeronave, a questão de suas condições de aeronavegabilidade, até mesmo para eximir ou para diminuir a responsabilidade em relação à operação e aos usuários do sistema de aviação civil. E também nós mencionamos que existem mesmo certos anexos que também está preocupado com outro tipo de segurança, ou seja, que é a própria segurança da aviação civil em relação ao sequestro, à ameaça, a qualquer coisa que possa colocar em risco o sistema de aviação civil e também a própria operação de aeronaves. E nós vamos começar hoje conversando a respeito de uma peça muito importante na aeronave. É uma peça essencial, a qual muitas pessoas acreditam a maioria dos problemas relacionados à aviação ou ao avião, mas que ele é fundamental e que ele não pode ser deixado de lado ou de comentar sobre suas responsabilidades. Sim, estamos falando do piloto da aeronave. Aquela pessoa que fica entre o manche e o banco do avião na parte da frente e que realmente tem a sorte da vida daqueles que conduzem, sem dizer, inclusive, da questão patrimonial, que é enorme, pois um avião de carreira, muitas vezes, ele vale cifras que vão entre 100 e 200 milhões de dólares ou mais. E fora a questão financeira, nós também temos a questão da vida humana, que essa realmente ela não tem preço. E um detalhe que é interessante quando nós vamos falar a respeito de aviação, a função do comandante ela é tão importante porque ele também tem que nos transmitir tranquilidade. Porque quando você entra em uma aeronave, diferente do seu carro quando você está dirigindo, você vai confiar naquilo que a outra pessoa está fazendo. E geralmente quando a pessoa que vai tomar para si a responsabilidade de ter a sua vida em mãos, é bom que ela esteja descansada, é bom que ela tenha estudado, que ela tenha tido uma boa instrução, mas principalmente é muito importante que ela saiba de seus poderes e de suas responsabilidades e também do alcance de suas ações. É por isso então que muitas pessoas falam: aonde é que se encaixa a figura do comandante internacional? Qual é o seu regime jurídico internacional? Onde é que nós podemos estudar, ler essa matéria? A Convenção de Paris, aquela de 1919, ela já fazia referência a respeito da responsabilidade dos comandantes. E, odiernamente, nós podemos dizer que temos apenas uma convenção internacional que vai dizer alguma coisa a respeito da responsabilidade dos poderes dos comandantes, que é a Revolução de Tóquio de 1963. Ora, é muito complicado nós tratarmos a questão da responsabilidade do comandante, até mesmo internacional, até mesmo por questões trabalhistas. A legislação trabalhista que toma conta da atividade aeronáutica no Brasil é a Lei 7.183 de 1984, também conhecido como a Lei do Aeronauta, que vai falar a respeito de como deve se dar a carga horária do comandante de linha aérea, as suas folgas, sua substituição, reserva, enfim. É muito assunto, talvez, para uma próxima aula. Agora, internacionalmente, como é que você vai querer cobrar que
países possam trabalhar dentro do mesmo parâmetro, sendo que não é em todo lugar. Por exemplo, que nós temos uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho. Ou seja, essa matéria internacional, ela então será delegada às convenções internacionais, como nós falamos, algumas que mencionam isso, que é a Convenção de Paris de 1919, que também essa prática, esse entendimento foi recepcionado pela Convenção de Chicago de 1944, sendo que apenas a Convenção de Tóquio de 1963, que inclusive vai tratar a respeito de atos ilícitos cometidos a bordo para o fim de apoderamento das aeronaves, é que vai realmente declinar a função dessa figura tão importante que é o comandante. Bem, senhores, para que uma pessoa seja comandante de uma aeronave, antes de mais nada, ela precisa de uma licença. E quem que vai conceder essa licença? Bom, essa licença será concedida sempre pelo Estado. Bom, a atividade aérea ela é uma atividade essencialmente pública. E ela não apenas tem que ser pública, como nós já vimos e vamos repetir, ela precisa ser padronizada. Então nós também temos que garantir, e é um importante papel das autoridades aeronáuticas, que a educação, que o treinamento que recebam esses comandantes também sejam padronizados ao redor do mundo. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, que não seja piloto de linha aérea comercial, como é o meu caso, eu sou um piloto privado, PP, eu poderia tirar uma carteira de piloto privado na Austrália? Sim, apenas deveríamos ver o mínimo de horas que você tem que ter para convalidar a sua carteira de piloto no exterior. Ou seja, é uma prática muito segura, os procedimentos já estão universalizados. Agora, nós precisamos entender o que um piloto realmente ele pode fazer, aquilo que está a seu alcance ou não. Então, senhores, nós temos que uma das principais características da função do comandante são duas, tipicamente, a personalidade e a continuidade durante a viagem. A personalidade do comandante ela é formada por uma série de atribuições que lhe são concedidas por lei. Nós temos aqui o Código Brasileiro de Aeronáutica que confere a autoridade do comandante em voo, sendo que, muitas vezes, nós consideramos a aeronave que ela já estaria em operação mesmo antes que ela decolasse, porque está a cargo do piloto conferir não apenas as condições de aeronavegabilidade, como ele também tem que conferir a lista de passageiros, como ele também tem que conferir a situação de todos aqueles que se encontram a bordo, especialmente a sua tripulação. A personalidade vai unida ao chamado poder de bordo, que se converteu em um verdadeiro poder oficial público. Ora, se nós estamos falando de aviação internacional regular, e um comandante, por exemplo, ele está conduzindo uma aeronave, e de repente ele, sobrevoando o alto mar, ele tem que tomar alguma decisão, que pode ser desde a situação de retornar o voo à sua origem, de procurar um lugar para pouso, ou então de mandar conter uma pessoa que seja sendo inconveniente a bordo, essas atribuições precisam estar amparadas por lei, porque senão ele estaria cometendo verdadeiros abusos. E outra coisa, o poder do comandante vai além de sua própria personalidade e vai além da própria questão do poder de Estado que lhe é conferido, o poder de oficial. Temos também a situação de preposto, porque o comandante da aeronave, ele também, quem vai responder por seus atos, caso os mesmos sejam negativos ou que possam provocar prejuízo, será nada menos do que o operador ou a empresa aérea. Bom, uma coisa que é interessante é que o comandante da aeronave, ele trabalha para si, trabalha para o transportador, mas ele também tem poderes, segundo as convenções internacionais, e no caso no Brasil, o CBA, para também contrariar as designações do próprio operador. Ora, ele é o oficial responsável, ele inclusive tem poderes até mesmo, alguns acreditam, poderes diplomáticos, porque ele estaria até mesmo em algumas situações representando um país, ou a atitude de um país. Porque se um piloto está voando uma aeronave de bandeira brasileira sobre o território americano e não obedece às leis norte-americanas, com certeza o Brasil poderá receber uma reprimenda. Atenção, não estou falando da companhia aérea. O próprio Brasil pode receber uma queixa perante a Organização da Aviação Civil Internacional. Bom, e dentro desse feitio, é sempre importante lembrar o seguinte: independente de onde se encontre a aeronave, desde que em alguns países entendem que o ato do voo começa a partir do momento que as portas estejam fechadas,
que é o que reconhece a Convenção de Tóquio, que é o que reconhece a Convenção de Chicago, até o momento em que a aeronave seja parada e as portas em manual, ou seja, as portas sejam abertas, a autoridade é do comandante. E muitas vezes uma autoridade até mesmo compartilhada. Porque, veja só, nós estudamos nas aulas passadas que uma aeronave ela não é território de um país. Porém, ela ostenta um pavilhão. Porque, nesse caso, dentro do direito internacional, nós temos a figura da extensão da competência executiva, que é onde o Estado pode levar a sua autoridade. Então, mesmo que o piloto brasileiro esteja sobrevoando espaço aéreo norte-americano, ele está em espaço aéreo norte-americano, mas a autoridade a bordo da aeronave é dele. Então, ele pode tomar, sim, as decisões que sejam necessárias para garantir a higiene, o sossego a bordo e, principalmente, a segurança dos passageiros. Bom, o comandante ele está obrigado a todo momento a exercer funções de comando, direção técnica e de disciplina, a menos que qualquer impedimento ou doença obriguem a ceder o comando da aeronave a um copiloto. Mas preste atenção, se um comandante passa mal, copiloto é copiloto. Ou, desculpa, como eles dizem ordinariamente, primeiro oficial. O primeiro oficial ele tem a obrigação de conduzir a aeronave até a base mais próxima para pousar e entregar o comando. Raríssimas vezes, quando um piloto ele passa mal ou tem alguma situação, o copiloto, principalmente internacional, a não ser que não haja alternativa, ele conduz aquela aeronave. Até mesmo porque em muitos voos internacionais, segundo as legislações trabalhistas, se forem voos de longas pernadas, mais de 10, 11 horas, nós temos até 2 equipes de tripulação a bordo. Enfim, mas mesmo que você tenha 2 equipes, nós temos o Pilot in Command, que é o piloto-chefe, como é o caso que aconteceu naquele voo da Air France, que tinha 2 tripulações e inclusive um comandante em chefe. Então, como estávamos dizendo, os poderes a bordo do comandante, ele deriva do poder de império, que é o poder de Estado, o poder de oficial, a autoridade que lhe é concedida, inclusive através de um documento, que é seu brevet. Nós temos o poder de disponibilidade, ou seja, o comandante pode, inclusive, em algumas situações, dispor das coisas que estão a bordo. Isso era principalmente antigamente, onde ele, inclusive, lhe era facultado, se fosse o caso, dispor, vender peças de aeronaves ou equipamentos para continuar uma viagem. Isso hoje praticamente já não está em uso. Tem o poder de manutenção da disciplina e da higiene a bordo, sobre os indivíduos, da tripulação e também passageiros. Tem uma situação que é engraçada porque, como se diz assim, o comandante de uma aeronave, ele acreditando que uma pessoa poderá tomar uma medida que coloque em risco qualquer desses princípios que nós lemos aqui, disciplina ou higiene a bordo, ou da própria segurança, se ele tiver, assim, receio que essa pessoa poderá agir em discordância com a lei, ele poderá tomar medidas, inclusive de contenção dessa pessoa, mas desde que essas medidas sejam justificáveis e razoáveis. Muitas pessoas perguntam a respeito de nós termos mordaças a bordo das aeronaves, algemas, soníferos. Não, mas isso aí não seria o caso. Inclusive, a própria situação do exercício do poder da autoridade do comandante, devido principalmente depois do atentado do 11 de setembro, alteraram em muita coisa. Bom, e também nós temos um poder que a lei reconhece ao comandante, que é o poder de outorga, que são poderes notariais. Ou seja, um comandante de uma aeronave internacional, ele tem alguns poderes de outorga. Poder para lançar no livro de bordo nascimento, falecimento, declaração de últimas vontades e até mesmo casamento. Essa eu nunca vi, mas se alguém tiver conhecimento de que um casamento que tenha acontecido a bordo, pode mandar um e-mail, até mesmo para ilustrar aqui a situação. Mas a lei prevê. As situações podem ser realmente assim, as mais derivadas. Ok? Bom, como nós vimos, o comandante, esse poder de disponibilidade, ele pode, sendo necessário, em algumas situações, por exemplo, aeronave parada, aconteceu uma situação de emergência, precisa decolar e tem excesso de peso, pode dispor também da bagagem das pessoas. Bom, tudo pela segurança e principalmente para que ele
exercite o poder de continuidade, para que a viagem tenha continuidade, para que nós possamos chegar até o destino final. Bom, segurança da aeronave, segurança da operação. As leis exigem que os comandantes, antes de empreender qualquer viagem, comprove pessoalmente, veja só, o funcionamento da aeronave e se assegure do estado dos elementos de sustentação e propulsão. Mesmo comandantes de aeronaves internacionais, um Boeing 747, um avião para 400 passageiros, ele precisa se certificar, e ele tem meios para tanto, das condições da aeronave. Ou então ele pode delegar para um primeiro oficial para que ele faça essa verificação, e não apenas em relação aos motores e às superfícies aerodinâmicas, mas também em relação à própria carga. Olha, mas uma aeronave como essa, que às vezes pega 50 toneladas de carga, o comandante ele tem que se certificar em relação dessa aeronave? Sim, ele pode pedir o formal da carga, ele pode, se ele tiver alguma desconfiança, se tiver algum local de risco, por exemplo, ou algum país onde o tráfico de drogas é muito acentuado, ele pode exigir uma conduta diferenciada e cobrar isso também dos demais prepostos da empresa. Porque a principal função do comandante hoje é a de delegação. Ele tem que gerenciar recursos. Então o comandante, para ele ser completo, não é apenas aquele comandante pé-mão como era antigamente, mas sim aquele comandante que tem que se interar com toda a equipe, principalmente aquela equipe que auxilia na manutenção e no carregamento e no abastecimento da sua aeronave. Tá? Bom, além da segurança sobre o elemento material da aeronave e moral da tripulação, ele também deve fazer-se presente e vigiar a condução da aeronave, não liberando-se de sua responsabilidade. Aliás, dizem até aquela situação, porque o comandante ele tem que estar atento a todos os momentos da operação da aeronave. Quero dizer, se você está fazendo uma longa travessia oceânica e de repente ele precisa descansar, sim, ele vai delegar o poder, vai delegar o comando, mas em qualquer situação ele pode ser imediatamente chamado. Ao mesmo tempo também em que ele tem que verificar constantemente como é que está a condição dos passageiros e a situação da sua tripulação. O comandante também, ele tem que verificar por quê? Bom, se de repente há as consequências de uma diligência defeituosa, que seja embarcado cargas e materiais proibidos, por exemplo, tem alguns materiais que não podem ser transportados em aeronaves. Por exemplo, mercúrio, que é um material altamente corrosivo em relação ao alumínio. Se ele deixa que esse material vá a bordo e vá acontecer algum incidente ou acidente, nós temos que lembrar que o comandante é sempre um preposto da empresa. E quem vai responder pelos seus atos é a empresa. Então o comandante, ele é sempre a primeira linha de frente quando existe uma investigação de um acidente ou para evitar esse acidente, e ele então tem que prestar as contas e saber que todas as medidas para evitar um acidente, que elas foram tomadas ou que podem ser tomadas. E se tiver algum fator impeditivo para tanto, ele então, muitas vezes, pode declinar em dar continuidade a esse voo. Bom, conservação dos livros de bordo. Existe hoje uma situação que é interessante, porque durante muito tempo nós tivemos uma cultura dentro da aeronáutica que o comandante deveria ter a bordo o seu diário e os demais livros, mapas, cartas, registros, documentos que comprovassem a aeronavegabilidade da aeronave, sendo que hoje em dia, na atualidade, já estão criando aeronaves que funcionam totalmente sem papel. Ou seja, existem várias companhias que compraram iPads, que compraram outros instrumentos e que está economizando até 22 quilos dentro de uma cabine. Mesmo assim, é importante ainda hoje, aquelas tripulações que operem com papel, que o comandante ele deve se certificar de que as mesas estão salvaguardadas e, no caso de um acidente, ele deve fazer de tudo para salvaguardar também esses registros. Porque muitas vezes lá contém histórico de manutenção da aeronave, aquilo que foi feito, deixou de fazer, ou que se lançou como feito e também não fez. E, em caso de abandono ou de avaria da aeronave, aquilo que nós dizemos em relação a algumas aulas passadas e que é uma certa novidade e que muitas pessoas assustam, porque nós sempre temos aquele costume dentro da navegação marítima de que o comandante de um navio é sempre o último a deixar o navio. Na aviação, nós sabemos que para a evacuação de uma aeronave, quem tem treinamento para tanto são os comissários. E o ideal seria que realmente o comandante ele pudesse
que ele pudesse permanecer até o último minuto, que ele pudesse, de fato, recolher e colocar a salvo as cartas e seus diários. Porque, mais importante ainda, é que o próprio comandante possa se preservar. Porque se acontece um acidente ou um incidente e o comandante sobrevive, o mesmo será um objeto de estudo delongado, o mesmo realmente passará por diversas entrevistas e nós vamos verificar até onde vai o alcance de sua experiência para evitar que esses acidentes aconteçam novamente. Tanto assim que os comandantes que passam por acidentes, eles estão até mesmo salvaguardados pelo anexo 3 da Organização da Aviação Civil Internacional, que diz que, em caso de acidente aéreo, a investigação não pode ter um caráter punitivo ou inquisitório, mas apenas preventivo, no sentido de evitar que aquele ato aconteça novamente, ou então ver quais são as posturas que poderão ser adotadas para que possa impedir. O comandante de uma aeronave, muitas vezes, ele também tem em relação ao limite à sua responsabilidade. Nós temos casos fortuitos, ou muitas vezes também força maior, que o comandante ele não poderia prever durante a execução do seu trabalho. Nós tivemos aquela situação voltada a um acidente que aconteceu em Congonhas. Ora, aonde um comandante, ele foi fazer a decolagem de sua aeronave e de repente abriu-se o reverso em pleno voo. O problema é que aquela aeronave, ela não teria, como se diz assim, dentro de seus manuais, a previsão de que aquele reverso iria abrir, então não estava cobrando dos comandantes o quê? Que eles fizessem treinamento com a abertura daquele equipamento. O reverso, apenas lembrando, é aquela peça que fica na turbina, que ele reverte o fluxo da turbina quando a aeronave faz um pouso. Ou seja, é um freio que a aeronave usa em seu motor para diminuir o espaço de decolagem. Bom, quais foram as consequências em relação àquilo dali? Uma vez constatando que o comandante não tinha como prever aquela situação, em caso de sobrevivência, ele não poderia ser responsabilizado diretamente pelo voo. Agora, devido à investigação aérea, o que nós podemos comprovar é que aquela atitude serviu para ensinar aos demais comandantes que aquilo poderia acontecer, e muitos então passaram a ter um treinamento mais adequado. Término do serviço do comandante. O comandante aéreo, ele sempre vai terminar o seu serviço, em relação à legislação brasileira, meia hora após que a aeronave estiver aterrissado. Porque depois que a aeronave aterrissa, inclusive, o comandante ele precisa tomar uma série de medidas para verificar que a aeronave ela voltou sã da viagem. Ele tem que verificar os sistemas, ele tem que certificar de que todos foram desembarcados em relação à carga, enfim, também tem que ficar em alerta a essa situação. Agora, muitas vezes, essa viagem pode terminar também sem que seja a vontade do comandante. Ora, pode acontecer casos em que ele pode vir a falecer, onde já isso aconteceu anteriormente, a questão de doenças, ou seja, um comandante que de repente desenvolve uma crise de asma ou que não tinha conhecimento que isso acontece, pode por fim a prestação de serviço do comandante. Se a aeronave não fica mais aeronavegável, ele também encerra ali a sua responsabilidade, tá? E ainda existem aquelas situações onde o comandante ele está voando e, de repente, a empresa vem a falir. Sim, isso aí também termina a responsabilidade do comandante para com o comando e também para com seus passageiros. Nós tivemos aqui casos de várias empresas no Brasil, infelizmente, que a tripulação estava no exterior e, de repente, o que aconteceu? A aeronave foi aprisionada, ou seja, foi aprisionada por questões de dívida. Então, aí realmente não tem como você dar essa continuidade. Agora, o mais importante é que o comandante ele está amparado legalmente, através de uma série de instrumentos legais, para que ele possa exercitar a sua autoridade a bordo, garantir a higiene e detalhe. Isso veio a acontecer em um momento muito complicado para a aviação. Porque, como nós falamos na aula passada, nós tivemos um momento em que a aviação ela era dada como algo romântico. A aviação era algo inocente, puro. As pessoas iam até a porta da aeronave para se despedir de seus parentes, as pessoas acompanhavam nos terraços, muitas vezes jogavam presentes para quem estava lá embaixo, o pessoal jogava alguma coisa em cima. Quem é da época de Congonhas, quem é da época do Galeão, do Santos Dumont, sabe disso daí. Acontece que esse excesso de facilidade para acessar os sítios aeroportuários, principalmente sítios aeroportuários internacionais, acabou gerando um problema sério. Bom, nos anos 60,
nós podemos dizer que eles foram de chumbo e foram pesados não apenas em relação às ditaduras que estavam acontecendo ao redor do mundo. Vários países que estavam se sublevando, que estavam ficando independentes, ou que povos que estavam buscando a sua independência, muitas vezes o que acontecia? Bom, eles não conseguiam se organizar para uma luta armada organizada, então eles partiam para aqueles atos que eram conhecidos como atos de terrorismo. Bom, atos de terrorismo que buscam, em primeiro lugar, não necessariamente a derrubada de um poder ou de alguém, mas sim que visam muitas vezes a anarquia, reivindicações por questões de dinheiro, ou então a simples deposição ou libertação de seus companheiros, entre outras situações. Nós vimos então que, veja só, uma aeronave seria um alvo ideal para que acontecesse esse apoderamento ilícito, para que pudesse ser feito uma grande reivindicação. Assim sendo, um senhor muito gentil, um cara bacana, chamado Yasser Arafat, ele observou o acesso e a facilidade que ele tinha até as aeronaves. E ele falou, nossa, o pessoal que embarca não passa por uma revista. O pessoal que embarca não são questionados de nada. O pessoal que cuida do embarque não pede nem documento. Então, como se diz, vamos implantar armas, vamos entrar dentro dessas aeronaves. Assim então é que começou o problema do sequestro aéreo. Ou seja, o apoderamento de aeronaves com o fim de desviá-la de sua rota, ou com a finalidade de requerer, de fazer alguma exigência. Isso, no primeiro momento, foi muito fácil. Até mesmo porque, como se diz assim, as pessoas viviam uma época de inocência, que acreditavam que guerra era uma coisa distante e que misérias não poderiam atingir. Bom, nós temos que lembrar que, só para se ter uma ideia, se em 1967 já tivemos 5 apoderamentos ilícitos em voos internacionais, essas cifras em 1969 chegaram a 27 aeronaves. Ou seja, as autoridades, diante desse quadro, precisavam fazer alguma coisa. E nesse ínterim, então, é que eles resolveram fazer o quê? Uma convenção internacional, ou seja, um acordo, um tratado internacional de aspecto técnico, aonde toda a comunidade aeronáutica internacional se reuniu na cidade de Tóquio e começaram, então, a tomar medidas para restringir o acesso às aeronaves. E também começaram a cobrar medidas jurídicas e legais por parte dos países para que pudesse aumentar a pena de quem cometesse esses atos ilícitos contra a aeronave ou contra o seu voo. E vamos verificar também que não é apenas o comandante que algumas vezes pode tomar alguma atitude para preservar a segurança a bordo. Assim sendo, a Convenção de Tóquio de 1963, ela vai estabelecer algumas regras, aonde ela fala especificamente que o comandante, prevendo que alguém pode colocar em risco a segurança ou a disciplina a bordo, ele poderia agir, inclusive utilizando-se dos meios que fossem necessários para tanto. E mais importante, isso aí inclui a questão de conter a pessoa, amarrá-la, ou mesmo de desembarcá-la, se for o caso. Nesse caso, então, o comandante ele poderia conter essa pessoa para lá. Tá? Mas também a convenção ela reconhece uma necessidade importante, qual que seja. Ora, a tripulação ela também teria essa obrigação? E como é que ficaria em relação aos demais passageiros que estão a bordo? Como é que eles poderiam reagir? Bom, a Convenção de Tóquio de 1963, ela reconhece que a tripulação deve e qualquer dos passageiros pode, desde que requisitado. Inclusive no caso de que alguém possa acreditar que alguém vá cometer algum ato que possa colocar em risco, essa pessoa pode tomar uma atitude para evitar que esse risco se concretize. Isso parece tão óbvio, mas nós não podemos esquecer que há pouco mais de uns 2 anos atrás, os passageiros de um voo indo para os Estados Unidos acharam estranha a atitude de uma certa pessoa que parecia que estava mexendo muito na perna e que queria acionar. Quando eles viram que aquilo ali possivelmente poderia ser uma bomba, todos os passageiros reagiram e contiveram o agressor. Assim como aconteceu logo depois do atentado de 11 de setembro, todos também acharam diferente a atitude que estava sendo tomada por um passageiro que estava a bordo de um avião que tinha saído da Inglaterra e indo para os Estados Unidos. Os passageiros contiveram essa pessoa e observaram inclusive uma coisa, que dentro do seu sapato tinha uma bomba. Enfim, nós só temos que tomar cuidado para que isso daí não vire uma paranoia generalizada.
Porque, como se diz, quando você dá poder, você também tem que atribuir uma obrigação. Então, a autoridade a bordo sempre será o comandante. Que, aliás, não é como antigamente. Porque antigamente, muitas vezes, o comandante saía da cabine para, como é que se fala, tomar conta de algumas brigas, algumas esparrelas, alguns problemas. Hoje, o comandante está proibido de deixar a cabine, sob quaisquer condições. Inclusive, as cabines das aeronaves hoje precisam ser blindadas, para evitar que isso daí seja objeto de algum ataque e por aí vai. Bem, senhores, enquanto nós vimos que a Convenção de Tóquio de 1963, ela se preocupava principalmente com os atos ilícitos acontecidos a bordo das aeronaves, ao mesmo tempo em que facultava algumas autoridades, alguma autoridade para o comandante, nós sabemos que a aviação é muito dinâmica. E, logo, quem tinha intenção de sequestrar a aeronave, descobriu que não precisava nem entrar a bordo para fazer alguma coisa dar errado. Ou seja, com o avanço da eletrônica, para você fazer o apoderamento de uma aeronave, você não precisava mais estar dentro do avião. Você não precisava mais, como é que se fala, nem mesmo colocar um artefato explosivo ou o que quer que seja. O que vai acontecer é o seguinte: muitas vezes eles pegavam essas pessoas e começavam a gerar interferências nas aeronaves. Ou então começavam a fazer ameaça a familiares de comandantes ou pessoas que estariam dentro da aeronave para que ela pudesse, de certa forma, agir. Ou então, não precisava ameaçar a aeronave, ameaçava o sítio aeroportuário, ameaçava as próprias facilitações e também os apoios às navegações que existiam nesses aeroportos. Ora, um sítio aeroportuário é um local, é uma área de segurança. É uma área que tem que ser cercada, muito bem vigiada, porque ali está cheio de aparelhos, NDBs, ADFs, sistemas de pouso por instrumento, iluminação PAPs, VASes, iluminação de rampa, que tudo isso daí tem que ser preservado. E que são equipamentos muito sensíveis e que são fáceis objetos de interferência. Ou seja, por isso que tem até mesmo aquelas questões das rádios piratas próximos aos aeroportos, que interferem não apenas no equipamento das aeronaves, mas também nos próprios equipamentos que estão em solo. Como aconteceu uma certa vez em que sequestraram a família de um comandante e fizeram isso chegar a conhecimento dele, e que, como se diz assim, esse comandante teve que desviar essa aeronave, ou então a vez em que eles desligaram as lâmpadas de um aeroporto, cumprindo uma ameaça nos Estados Unidos, que se não acontecesse tal a demanda, eles atacariam o sítio aeroportuário. A comunidade aeronáutica acabou por se reunir em 1971 na cidade de Montreal, aonde eles acabaram definindo o quê? Bom, que nós temos aqueles crimes que são cometidos a bordo, que inclusive autoriza o comandante a descer ou a conter, mas também começaram a classificar os crimes cometidos contra o sistema de aviação civil. Bom, nós vimos que a aviação civil, ela envolve muito mais que o mero ato do voo. Voar parece até que é muito fácil. Agora, colocar uma aeronave no ar, fazer com que ela siga uma rota e fazer com que ela desça, isso daí assim já exige um esforço muito grande. Exige um trabalho de coordenação. E como é que nós podemos dizer? Para você quebrar o equilíbrio disso daí, é muito fácil. Como aconteceu há algum tempo no aeroporto em Miami, quando alguns brasileiros, até o que eles fizeram? Foram passar por uma revista eletrônica, todo mundo estressado, e o que aconteceu? Foram perguntar o que tinha dentro de uma mala, um objeto que eles não sabiam o que era, e de brincadeirinha, um cara virou e falou o seguinte: é uma bomba. Ele fez isso nos Estados Unidos pós-atentado 11 de setembro. Quais foram as consequências? Eles não apenas foram presos, mas todo o aeroporto foi fechado, todos os voos foram desviados, todas as decolagens foram canceladas, enfim. Imagina o estresse, o que não gera uma situação como essa? Prejuízo de milhões e milhões de dólares. E até mesmo a questão do próprio acesso, o campo visual do sítio aeroportuário, ele é cada vez mais restrito. Por quê? Porque na Inglaterra, nos anos 70, eles começaram a fazer uma coisa interessante, a síndrome do lobo uivante. Ora, muitas vezes a pessoa pegava um telefone, telefonava para a companhia, telefonava para alguém e falava: coloquei uma bomba no avião tal, que está decolando agora, que está sendo rebocado, e desligava o telefone. Pelo sim e pelo não, o que tinha que ser feito?
É claro que todo mundo parava a aeronave, mandava para um local seguro do aeroporto, desembarcava todo mundo, retirava todas as malas, depois pedia para que os passageiros fossem lá, cada um pegasse sua mala, pegasse aquelas malas que estivessem sobrando para depois revistar aquelas malas que ficaram sozinhas se alguém não tivesse colocado uma bomba ali. Enfim, prejuízo muito grande, uma dor de cabeça enorme para todo o sistema. Isso a troco de quê? Apenas para um bandido ficar ali se regozijando. Então a situação, os acessos a áreas internacionais dos aeroportos têm que ser assim, extremamente vigiadas. Bom, então, senhores, até a década de 90, nós tínhamos, para a aviação civil, em relação à sua segurança, o sistema AIA Tóquio-Montreal. Porque AIA, apesar de ser um pouco anterior, praticamente no mesmo ano que Montreal, ela definiu que os atentados como atos ilícitos contra a aviação. Ou seja, nós vamos pegar de rabeira o sistema de Montreal, que vai colocar a eletrônica em cima disso daí, e vamos então tentar fechar esse circuito. Então, senhores, apenas para nós entendermos quais são as recomendações que são feitas a um Estado para prevenir ou evitar que aconteça atos ilícitos contra o sistema de aviação civil, nós temos que a Convenção de Montreal, que foi recepcionada pelo Brasil de 71, já fala que comete um delito toda pessoa que, ilícita intencionalmente, realiza contra a pessoa a bordo de aeronave em voo atos de violência que, por sua natureza, constitui-se perigo para a segurança da aeronave. Opa! Aqui não está falando em apoderamento. Aqui está falando o quê? Aqui falou apenas assim, realiza contra alguém que intencionalmente realiza contra a pessoa a bordo de aeronave em voo ato de violência. Ou seja, se você quebra a disciplina a bordo, se você causa um desconforto, ou aquela pessoa não pode continuar dentro do voo por alguns motivos, que aí o comandante vai determinar os critérios, ou o primeiro oficial, essa pessoa, o voo pode ser interrompido e essa pessoa pode ser desembarcada. Agora, uma vez que ela seja desembarcada e que seja enquadrada, que a mesma colocou em risco um sistema de aviação civil, quais serão as consequências? Bom, nós vamos ver que a própria convenção vai exigir que ela tenha uma penalidade acrescida em uma provável condenação legal. B. Destrói uma aeronave em serviço ou causa danos que incapacitem para o voo ou que por sua natureza constituam um perigo para a segurança da aeronave em voo. Ou seja, uma aeronave é uma coisa muito sensível. Se os senhores lembrarem de um voo que caiu, historicamente, aconteceu há muitos anos, um voo que caiu perto de Paris, um Boeing 707 da Varig, por que ele caiu? Porque alguém colocou uma bituca de cigarro no cesto de lixo. Atingiu uma linha hidráulica, atingiu uma linha de suprimento importante e o avião caiu. Então, como se diz, por isso daqueles repetitivos avisos, olha, não fumem, não utilizem, não tentem, porque como é que se fala? Apesar de todo o material aeronáutico ser caro, ser anti-chama e ter todo um sistema de prevenção, você numa máquina a 12 mil metros de altura, voando a 900 por hora, com uma temperatura externa de menos 51 graus, é claro que aquele ali tem que ser tratado com todo carinho. Coloque ou faça colocar uma aeronave em serviço, por qualquer meio, um artefato ou substância capaz de destruir ou de causar danos que incapacite para o voo. Ou seja, também se você coloca uma substância ou uma bomba, alguma coisa que você pode colocar em risco aquela aeronave, vai até gerar uma outra situação. Nós vamos ver que a convenção, que o anexo 17, que trata sobre segurança da aviação civil e segurança também contra os atos ilícitos em geral, vai até mesmo determinar que uma vez que você localize um artefato dentro de uma aeronave, que você coloque isso daí em um local, em um ponto da aeronave que seja mais resistente. Então a tripulação também tem que ter esse conhecimento a respeito do seu equipamento. Outra coisa que está acontecendo aqui muito no Brasil, atenção aos órgãos de fiscalização. Comunique informações falsas colocando através das mesmas em perigo a segurança de uma aeronave em voo. Ora, as rádios piratas, ainda que não seja intencionalmente, interferem nas comunicações. Só para vocês terem uma ideia, aquela própria situação também daquele laser, aquele beam, que muita gente fica iluminando avião com laser, pode também provocar uma desorientação ou atrapalhar bastante o comandante. E essas aeronaves são tão sensíveis que uma vez em Londres, um avião da British estava vindo para o pouso e de repente ele começou a escutar um choro de uma criança, na fonia. E os outros aviões também começaram a reportar. O que era isso? Bom,
o sistema de vigilância britânico, eles foram tentar fazer uma varredura achando que era alguma rádio pirata, era simplesmente próximo a Heathrow, uma casa que tinha uma babysitter, um babá eletrônico. Então, como é que se fala, né? Com a aviação você tem que ter o respeito e os bons hábitos. Bom, o artigo 3 da Convenção de Montreal de 1971, e isso daqui que é mais importante, trata que os países, as outras partes contratantes, se obrigam a estabelecer penas severas para os delitos mencionados no artigo 1 que nós acabamos de ler. Ou seja, se for um ato, se for um crime, uma agressão cometida a bordo, que ele seja tipificado, que a pena seja aumentada, porque colocou em risco toda uma coletividade. Pois bem, nós temos também o anexo 17 da Organização da Aviação Civil Internacional. O anexo 17 ele é bem mais moderno. Ele entrou em vigor, de certa forma, por quê? Porque na forma do anexo ele pode ser constantemente revisado. Ele, inclusive, vai falar para as partes contratantes, no caso aqui as partes contratantes que eu digo são os estados, a respeito de uma situação nova. Qual? Bom, nós tivemos o atentado do 11 de setembro. E todo mundo começou a perguntar, peraí, e se tivessem policiais a bordo dessas aeronaves? E se esses policiais estivessem armados? O que poderia ser feito? Presta bem atenção nessa situação. Nós temos uma companhia que se chama El Al, que é a Companhia Aérea de Israel. Sempre teve a bordo agentes do Mossad, que é a polícia, que é o Serviço Secreto Israelense, suas cabines sempre foram blindadas e por isso nunca sofreram um sequestro. Então os americanos começaram a introduzir dentro das suas aeronaves a figura dos Sky Marshals, ou os delegados do céu, ou os xerifes do céu. Com qual objetivo? Bom, são agentes, claro, altamente treinados, são pessoas que têm grande capacidade, que estão armadas dentro dessas aeronaves. E o que elas podem fazer? No caso de tentativa de apoderamento ilícito, ela poderia então agir com rigor, até mesmo utilizando armas letais. Bom, nós vamos ver aqui que a convenção, que o anexo 17, ela vai dizer o seguinte, olha, é de bom grado que nós recomendamos que toda e qualquer autoridade a bordo, que esteja armado, que a situação esteja comunicada ao piloto e que ele também possa, como é que se fala, né, ser orientado para quem está armado e a sua posição. E tem aquela questão também, será que o piloto deve andar armado? Muitos acreditam que não, porque senão a própria arma que o piloto tem pode ser objeto de um ato de violência para tentar conquistar, para tentar pegar aquele negócio. Mas aí nós vamos criar uma cultura paranoica também. Porque o anexo 17 da OACI, ela trata o seguinte, poxa, segurança versus facilitação. Se eu exijo muita segurança, se eu faço de tudo para que realmente, olha, não, todos os passageiros que vão embarcar têm que ser revistados, todos os passageiros que vão, como é que se fala assim, entrar a bordo, têm que passar por 2 revistas, por cachorro, porque se você chega no aeroporto na Rússia, você passa por um detector de metal na entrada, você passa por um detector de metal depois que você entra na zona de embarque, e quando você vai para a sala de espera, você passa por um outro detector. 3 detectores. Isso funciona? Funciona. Mas agora, você tem que ter uma superestrutura, porque senão você vai sobrecarregar demais o sistema. E se você também coloca muita segurança, corre o risco de você travar a própria execução dos serviços aéreos. Então, a Organização da Aviação Civil Internacional, ela tenta levar estudos nesse sentido para, como é que eu vou dizer assim, ver esse binômio, facilitação versus segurança, fazendo com que realmente assim, um problema não seja tão grande que vai inviabilizar toda a atividade aérea. E é claro, o principal foco da segurança na aviação sempre será a prevenção. Então, o anexo 17 ela vai cobrar principalmente medidas preventivas. É por isso que nós colocamos. Bom, eles conseguiram invadir várias vezes a cabine dos comandantes? Sim. Como é que nós podemos fazer para prevenir que isso não aconteça? Vamos colocar cabines blindadas. Tá bom. Qual que é a consequência? Qual que é a contramão disso daí para a aviação? A contramão para a aviação é o seguinte. Olha só. Você coloca mais peso na aeronave. Você deixa a aeronave mais cara. Então ela vai talvez carregue menos passageiros, carregue menos carga e o preço também vai ser onerado. Tá? Também eles vão definir o seguinte. A pessoa que cometeu um ato ilícito a bordo de aeronave.
qual que vai ser a jurisdição? Quem que vai cuidar dessa pessoa caso ela seja capturada a bordo? Bom, aí nós já temos o seguinte. Nós temos a situação da bandeira da aeronave, a questão da territorialidade e a questão da nacionalidade do agressor e do agredido. Bom, se, por exemplo, um angolano ataca um inglês a bordo de um avião do Brasil que está saindo da Espanha e indo para a Argentina, afinal de contas, qual que será o foro, o que vai acontecer para que essa pessoa, esse agressor, seja punido? Estando em águas internacionais, nós vamos entender que a primeira competência, a competência jurisdicional, seria vinculado ao pavilhão da aeronave. Então o Brasil aí já teria uma competência para querer julgar esse caso. As convenções internacionais e a OACI reconhecem também como foro de competência aquele foro de chegada da aeronave, que também pode ser entregue, ou ainda, se aquela pessoa representa alguma ameaça, ainda pode descer. Tendo que descer e sendo entregue para as autoridades, nós teremos o quê? Como foro de competência, o pavilhão da aeronave, o foro de competência aonde você desceu a pessoa. E a pessoa que foi morta ou foi agredida? O país também teria, por exemplo, a Inglaterra, que foi morto, o inglês que foi morto por esse congolês, poderia requerer a extradição desse cidadão que está preso em outro país? Sim, poderia. Então, num ato de interferência ilícita, a primeira atitude do piloto é entrar em contato com os órgãos de controle, caso eles existam. Ou, caso não exista, no primeiro órgão de controle que ele possa dar passagem. Se o piloto resolver descer a aeronave, ou seja, ele tem que avisar, obrigatoriamente, ao país de onde seja o agressor, o país de onde seja a vítima, tem que avisar também o país da bandeira da aeronave e o país onde ele está chegando e informar também as autoridades onde ele não vai chegar, até mesmo para não provocar uma situação de busca e salvamento indevida. Ou seja, nós estamos vendo que o assunto é muito amplo e que com certeza ele não vai se esgotar por aqui. Então, por esse motivo, eu já gostaria de passar as perguntas e tirar a dúvida dos nossos alunos. Então, uma pergunta. Se um comandante não observa a aplicação das normas relativas à segurança e isso resultar no apoderamento de uma aeronave, qual é a responsabilidade da empresa? Realmente é uma pergunta difícil e é grave, porque, como se diz, nós vemos que o piloto ele tem todo o mecanismo para desconfiar dessa situação, para ver que alguma coisa está acontecendo. Naquele voo da United, aquele filme que eles fizeram em relação àquilo ali ilustra muito bem essa situação. Observem só, o piloto está conduzindo a aeronave. De repente ele começa a receber comunicados para restringir o acesso a bordo da cabine. Ou seja, olha, você está recebendo um acesso, você está vendo que não tem. Bom, o que vai acontecer? Esses sequestradores entraram, mataram o piloto, se apoderaram da aeronave, a aeronave acabou caindo. Nesse caso aí, o piloto estava informado, ele sabia da ameaça e mesmo assim não tomou as consequências que fossem necessárias. Isso daí poderia ser um fator contribuinte ou poderia ser um fator determinante para a consecução daquele acidente ou daquele incidente. É claro que nós teremos aí mais partes envolvidas. É claro que a empresa, como preposto da empresa e pela não observação das regras de segurança da aviação civil e por não ter acatado as ordens da própria empresa e descontrole de tráfego aéreo, a empresa poderá ser responsabilizada. Por outro lado, a empresa também ela poderá querer saber como é que essas pessoas embarcaram, armadas, se for o caso. Se bem que naquele caso da United, eles não estavam armados. Eles utilizaram facas de plástico, utilizaram algum material que não foi detectado no metal, assim, salvo engano. Mas, como estávamos colocando aqui, o melhor remédio é sempre essa prevenção. E nesse sentido de prevenção, o piloto ele não pode desconfiar. O comandante ele sempre tem que ter certeza e tem que tomar aquelas atitudes que sejam as mais corretas para a aeronave. Inclusive, essa situação do comandante não poder sair de dentro da cabine gera até aquela situação ética, aquela situação assim filosófica. Poxa, começaram a fazer o sequestro atrás. Eles não conseguem entrar na cabine. E eles começam a matar os passageiros. O que o comandante tem que fazer? Atender às exigências dos facínoras? Não. Ele tem que levar a aeronave para o pouso e para a segurança. Porque, inclusive, se ele for objeto de uma interferência ilícita e de um apoderamento ilícito, ele não passar a obedecer mais os controles, sistemas de controle de navegação, o que vai acontecer? Bom, ele pode, inclusive, ser abatido. Então, daí essa situação, que é importante estar conscientizando os comandantes e as companhias aéreas
para que orientem o melhor possível o sistema de prevenção. Eu tenho uma pergunta, professor. Pois não. Dentre dessas prerrogativas, dessas competências do comandante, quais em que situações ele pode impedir alguém de embarcar? Bom, são várias situações na qual o comandante pode impedir alguém de embarcar. Exemplo, uma pessoa que esteja extremamente alcoolizada. Tá? É claro que uma pessoa dessa, como se diz assim, uma aeronave, uma vez que ela é pressurizada, vai para 2.500 metros de altura no seu interior, então a nossa fisiologia ela se transforma. Então a pessoa alcoolizada não poderá entrar. Aconteceu também há um tempo atrás o caso de uma autoridade aqui no Brasil que não quis passar pelas revistas dentro de um aeroporto internacional, não sei se foi Guarulhos. E como uma pessoa assim, uma autoridade, uma pessoa notória, os passageiros observaram isso. E quiseram saber porque foi dada uma carteirada, não quis passar pelo raio-x, porque seria uma autoridade. E isso acabou chegando ao conhecimento de quem? Do comandante da aeronave. Qual que foi o resultado? O comandante simplesmente avisou os passageiros que ele não decolaria, um comandante da Air France, ele não decolaria a aeronave até que todos os passageiros se sujeitassem a passar pela revista. Então essas pessoas tiveram que descer, passar pela revista, isso foi certificado e finalmente então puderam voar com tranquilidade para conhecer Paris. Ok? Obrigado. Pois bem. Então, senhores, na aula de hoje nós vimos a respeito de segurança da aviação civil, da aviação civil internacional, especialmente sendo que o principal objeto dessa segurança temos o comandante da aeronave, que opera com leis específicas, que tem autoridade internacional, que tem reconhecido seu poder de império, muitas vezes um poder de diplomata. Nós vimos também que a comunidade aeronáutica internacional, ela sempre está de olho, se precavendo com medidas preventivas e toda vez que acontece algum fato de relevo que possa colocar em risco ou representar um risco à atividade aérea, acontecerão transformações que podem ou não facilitar a nossa vida. E em muitos casos nem sempre facilita, porque entre binômios segurança e facilitação, a segurança tem pesado mais, a um preço muitas vezes que nós não estamos dispostos a pagar. Assim, senhores, tendo alguma dúvida, querendo mais esclarecimentos, não deixem de entrar em contato através do e-mail saberdireito@stf.jus.br, tudo minúsculo e emendado, e quem quiser rever as aulas, basta acessar www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo minúsculo, junto, emendadinho. E também convidamos a demais interessados ou quem queira aprender mais sobre outros assuntos a acessar os outros programas da família Saber Direito. Basta acessar www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Convidamos todos para assistir à próxima aula e para estar conosco e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado.